Aposta grátis todo final de semana é só na Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD. Se você aposta em outra casa a não ser a Betfair, você é maluco, afinal a Betfair é a única casa de aposta que realmente ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta com muita responsabilidade. Não dá para normalizar uma derrota de 3-0. Com 20 minutos o Cruzeiro tomou 3 gols. E a gente viu aqui, quando o Seabra fala um segundo tempo melhor, ele passa a impressão de que foi, mas é um Atlético do outro lado que tirou o pé. E com sinceridade eu não sei por que tirou o pé. O Atlético hoje teve uma baita chance para dar uma goleada histórica no Cruzeiro. E voltou para o segundo tempo, até no comecinho ali do segundo tempo, quando voltou eu falei... Os caras vieram para sapecar e uma goleada histórica. Mas depois o Cruzeiro até criou uma coisinha ou outra, mas isso aí, meu amigo, é típico de quem tem 3-0 no placar. E a torcida aqui ficou pedindo mais um, porque via a fragilidade do Cruzeiro em campo. Mas eu quero começar essa análise aqui. Primeiro, a diretoria já não fala, né? As coisas vão acontecendo e é tudo lá internamente. E a gente vai ter um tópico aqui específico sobre diretoria. Mas primeiro, você não pode tomar essa sapecada dessa aqui e achar que tá tudo beleza. O Fernando Seabra, eu vou até... Com sinceridade, galera, eu vou relativizar um pouco a análise ao Seabra, ao que ele fez, para direcionar a diretoria, a maioria das críticas, porque a gente está normalizando uma sapecada de 3-0, que poderia ter virado o dobro, se o Atlético forçasse para cima do Cruzeiro aqui hoje. Não pode o Cruzeiro, perdemos para o rival de 3-0, beleza, tá tudo certo. Fernando Seabra sozinho na entrevista coletiva, ninguém ali acompanhando, claro, o Bruno Faleiro, que é o assessor de imprensa e é o papel dele. Mas pelo menos até agora, vai ficar por isso mesmo, uma sapecada dessa e não vai ter ninguém para falar? Para pedir desculpas ao torcedor? Claro, os jogadores falaram, a gente chegou lá e já tinha terminado, mas não tem zona mista. Agora o protocolo mudou aqui, aliás, desde o último jogo. Gente, o Cruzeiro é gigante para se normalizar resultado assim em clássico. Ah, tomou uma virada esses dias, 3-1 aí, beleza. Perdeu o título. Agora vem aqui, toma 3-0. O Atlético não fez força para fazer 3-0. O Cruzeiro deu uma leve impressão ali no início. Tava tocando bola e tal. Mas depois, quando o Atlético resolveu forçar e fazendo sempre as mesmas jogadas, o que o Scarpa recebeu de bola livre, dá para perder a conta aqui nesse jogo hoje. E foram onde surgiram as jogadas. E elas foram se repetindo. O que eu vou criticar o Seabra aqui é quando ele fala que o Cruzeiro melhorou no segundo tempo. Não foi porque o Atlético tirou o pé. Ponto. E quando ele fala de intensidade, que faltou, mas faltou por quê? As peças escaladas não têm intensidade. Ainda mais nessa sequência de jogo em cima de jogo. E aí, foi a outra pergunta que eu fiz pro Seabra, né? Isso já vem incomodando há um tempo e muita gente falando. E a gente já falou isso aqui algumas vezes. Os reforços do Cruzeiro não jogam.
Pô, se você contratou, todo mundo tem a noção de que são jogadores melhores. Por que eles não jogam? Ou se chegaram no diagnóstico de que o que eles apresentaram já e o que eles estão apresentando no treinamento em 3 meses de trabalho não serve, aí tem que trocar o departamento de futebol inteiro, né? Porque se você contrata, o Valu deve ter os números aí, depois você pode falar, quantos chegaram? 9. Aí o Cruzeiro entra num jogo, pois é, e aí o Cruzeiro entra num jogo, o time é o mesmo do ano passado, e sem o principal jogador do ano passado, que é o Bruno Rodrigues. Qual a explicação? Por que esses caras não jogam? Por que o Cifuentes não tem uma chance nesse meio campo, gente? Por quê? Não é possível um negócio desse, o cara... Qual jogo o Cifuentes entrou e foi uma tragédia? Talvez ali aquele do Alianza lá, mas quem não foi tragédia também, né? Então, fica muito fácil para a diretoria do Cruzeiro, e aí é o Ronaldo em cima que tem que cobrar, e não achar que o trabalho que faz o Paulo André está impecável, o trabalho que faz o Pedro Martins está impecável, porque não está. E não estamos falando isso aqui hoje porque perdeu um jogo desse, não. Mas é da forma como perdeu e os resultados que vem tendo o Cruzeiro ao longo do tempo. Fez 2 bons jogos contra Botafogo e Fortaleza? Sim, a gente reconheceu isso. Mas no 3º jogo já faz esse papelão aqui. É um papelão, é um papelão. O Cruzeiro precisa conversar muito mais. Ah, porque é SAF, isso e aquilo. Tem que conversar também. Tem que dar as explicações para o torcedor. Porque senão, sabe onde vai cair o problema completo? Nas costas do Fernando Seabra, que eu vou isentar até a página 2. Porque é o 3º jogo dele. E, de novo, o universo está dando uma chance para mudar. Para mudar, porque se chegar terça-feira lá no Chile, você tá numa maratona, é um jogo fora de casa e as mesmas peças em campo, aí é rir da cara de todo mundo. Aí volta naquele ponto que eu falei depois do jogo do Alianza. Só internamente se entende de futebol. E aqui no externo, torcedor, imprensa, todo mundo, ninguém sabe porcaria nenhuma. Ninguém sabe porcaria nenhuma. E aí, o Valu me alertou ontem e eu faço esse questionamento aqui para todo mundo também. E vou trazer isso aqui. O Seabra fala que o Anderson precisa de ritmo. Quantas vezes todo mundo falou sobre dar ritmo a goleiro? O Rafael vinha falhando, e vinha falhando. Testa. Ah, jogo de Copa, testa. Não testa. E aí o que eles decidem? Mudar o goleiro, e acho que tinha que mudar. Isso eu já falei, eu não vou ser oportunista de falar. Nossa, o Anderson falhou, volta Rafael. Tava falhando também. Tava falhando também. Pro Anderson igualar o que aconteceu, tem mais algumas N falhas. E tomara que isso não aconteça. Mas o Cruzeiro faz uma mudança drástica dessa e ninguém sabe o que aconteceu realmente. O que eu trouxe é o que eu tenho de informação. Uma negociação para uma saída do Rafael. Ponto final. Por que isso aconteceu? O Pedro Martins não vai explicar? O Paulo André não vai explicar? O goleiro chegou pra gente e pediu para sair. Ou a gente entendeu que... Cadê as explicações? Cadê as explicações? Ronaldo, tratar o Cruzeiro como se fosse um núcleo fechado dessa sua gestão, isso aí, meu amigo, é muito errado. É muito errado.
Coloca esse pessoal para falar. Se você tiver que falar, marca uma coletiva. Vamos lá, tem muita explicação para ser dada. Muita explicação. Quando o Ronaldo faz uma carta pedindo um voto de confiança de todo mundo sobre um 2024 audacioso, quando ele deu a entrevista aqui ao canal, falando sobre movimentações mais de jogadores com patamar do Matheus Pereira no mercado, essas movimentações não aconteceram. E os que chegaram, eles não jogam ainda. O Cruzeiro tá podendo aí se dar o luxo de torrar dinheiro no mercado? Porque todos esses atletas têm custos. A folha salarial subiu. Qual o sentido de subir a folha salarial para jogar o mesmo time que até a penúltima rodada estava brigando para não cair? Tem muita explicação para ser dada. Não adianta achar que é um fechamento aqui e azar do resto lá fora, porque não é. Porque não é. Às vezes o torcedor, ele cobra de um jeito que é muito mais forte, porque ele vê mais um ano em que o Cruzeiro até agora, na parte esportiva, tem 4 pontos em 9. É só o começo do campeonato? É só o começo. Mas a gente sabe quando começa assim, onde que vai parar. 4 pontos em 9 é menos de... O aproveitamento é menor do que 50%. É suficiente apenas para não cair para uma Série B. Mas a promessa que ninguém esqueceu é primeira parte da tabela. Dependendo dos resultados aí, já vai sair na terceira rodada. Se não me engano, né? Porque fez a questão de tomar 3 aqui e já perder aí o saldo, ó, já tá em 9º, né? Então, dependendo da rodada, dos jogos aí do domingo, na terceira rodada, o objetivo já vai ficar além do que é primeira parte da tabela. Ah, mas aí é só no final. A gente viu que era 12º ali o objetivo. A gente ficou na continha do chá. Graças a Deus ainda deu para uma Copa Sul-Americana. Então, eu com sinceridade, Valu, porque a gente sabe o peso que as falas aqui nesse canal têm. Então, dessa vez, o Fernando Seabra, que errou quase tudo que ele podia, eu vou dar uma maneirada esperando o que vai acontecer. Assim como foi com a Alianza, a chance volta para o Seabra para fazer uma revolução, pequena que seja. Porque senão é muito fácil, cadeira cativa em futebol, o resultado todo mundo sabe. O resultado todo mundo sabe. E só mais um ponto do Fernando Seabra. O Zé Ivaldo está precisando ajustar alguma coisa. É só o Zé Ivaldo? É só o Zé Ivaldo na defesa? É só assistir os jogos. Hoje, essa aí vai pro Seabra. Não deu para falar que o Nery salvou o gol, né? Porque não salvou. Então, para fechar essa avaliação aqui, uma derrota como essa era para ser uma goleada histórica. O Atlético tirou o pé no segundo tempo. Deu essa impressão de que o Cruzeiro melhorou. Não melhorou. Peças precisam ser mudadas. Jogadores que chegaram precisam ser testados. E é testados mesmo, porque aí a gente vai voltar lá naquela situação. Será que esses atletas que estão emprestados, todos têm cláusula de obrigação de compra em determinados atingindo determinado número de jogos? Como o Cruzeiro não fala com o seu torcedor, não é falar para nós não. Como a SAF do Cruzeiro não fala com o seu torcedor,
permite especulação de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Então, vamos falar, pessoal. O Cruzeiro tem uma sala de imprensa aí maravilhosa. Dê explicações ao torcedor. Não normalize uma derrota de 3-0, podendo ter sido 6, para o rival com essa atuação, não. Não acha que é só da porta da toca para dentro, porque não é. Porque não é. Porque essa torcida aqui, ela já carregou esse Cruzeiro aí em várias situações. Em várias. E vai seguir carregando. Quando o Ronaldo chegou, a torcida do Cruzeiro bateu 70 mil sócios. Foi uma receita impressionante. Foi estádio lotado carregando um time modesto a um acesso histórico à primeira divisão. Mas o torcedor, ele carrega se ele sentir reciprocidade. Reciprocidade. E nessa temporada, até agora, a reciprocidade ficou pelo caminho. Ficou numa eliminação na primeira fase de Copa do Brasil. Ficou em terceiro lugar no grupo. Um grupo bem modesto, que essa primeira fase da Copa Sul-Americana, com respeito aos adversários. Ela é de lascar. Para você ter 2 pontos em 6. É obrigação ficar em primeiro lugar nesse grupo aí, sem sustos. E até agora só tá com susto, nem segundo, né? Tá em terceiro no grupo. Campeonato Mineiro, perde de virada com 61 mil torcedores, uma renda espetacular, aumentando a vantagem saindo na frente. Então, Ronaldo, você é o chefe, é o gestor. Precisa cobrar e muito esse seu departamento de futebol. Porque contratou e os mesmos jogam? Eles contrataram errado? Se eles fizeram uma janela que é importantíssima para chegar até o meio do ano e fez ela toda errada para jogar o time que quase caiu para a Série B, aí vai me desculpar. Essa cobrança sua para cima de Paulo André, de Pedro Martins, de todo o departamento de futebol, ela tem que ser muito forte. Muito forte. E se não resolver, você tem que mudar. Você pode confiar nas pessoas, desde que elas entreguem um resultado, no mínimo, satisfatório. E nessa temporada, ele ainda não apareceu. Valor? E é isso, turma. Concordo em gênero, número e grau que o Venâncio falou. Papinho furado do Ronaldo. Diretoria escalando os jogadores sem mérito algum. Se pega jogadores de empréstimo, mas não pode colocar por causa de cláusula de compra, eu fico a pergunta para vocês. Por que traz? Por que traz então, hein? Por que faz esses contratos? A verdade é essa, turma. No Cruzeiro atualmente joga por nome, por contrato. Nada de mérito. Nunca foi. Os ruins ficam em campo e no comando do time. Deixa nos comentários a sua opinião. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$ 3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveite essa oportunidade.